Graça e paz aos nossos amados e queridos irmãos e irmãs do Projeto Semear. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao seu coração. O tema de nossa abordagem é conservando a fé através da vigilância. Amém? Quando ouvimos a voz de Deus nos chamando, oh glória, Senhor, eu ouvi a sua voz, Senhor, eu estou ouvindo, o Senhor está falando comigo, oh aleluia. Nos sentimos como? Nos sentimos plenamente tocados pelos céus, tocados por Deus, porque a voz do Senhor, o toque de Deus é singular, é diferente. Então, quando Deus tocou o teu coração, quando Deus fala com você, você se sente plenamente convicto. Oh, Senhor, o Senhor está falando, olha, o Senhor está me convocando, o Senhor está me alertando. Então, queridos, é algo diferente, é algo singular. A sua voz, ela é direta e nos toca profundamente. Oh, Senhor, aqui dentro, Senhor, estou sentindo aqui dentro, Senhor, no meu coração. Aqui, Senhor, no meu íntimo, ó Deus. No profundo da minha alma, Senhor, estou sentindo o seu toque. Eu estou ouvindo a sua voz, Senhor. Por esta razão, então, meus queridos, que nós deixamos para trás tudo que nos afasta dele. Senhor, o seu toque é tão maravilhoso, a sua presença é tão gloriosa, Senhor, que eu quero deixar para trás tudo aquilo que possa interferir este meu relacionamento contigo, Senhor Deus. Então, o desejo que se encontra agora em meu coração e em seu coração é de permanecer na presença dele. Senhor, eu quero permanecer na sua presença, porque eu sempre quero ouvir a sua voz, eu quero sempre sentir a sua presença. Então, meus amados, é assim que Deus age comigo e com você. Ele traz a sua presença, Ele traz a sua graça, Ele traz a sua misericórdia sobre nossas vidas, nos sentimos impactados por ela e desejamos assim permanecer na presença dEle. Mas ainda vivemos neste mundo, né, meus amados? Ainda vivemos neste mundo este que jaz no maligno. Nosso querido apóstolo Pedro, preocupado quanto a isto, nos exorta, dizendo: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Uma preocupação do apóstolo Pedro. O desejo do apóstolo Pedro era conservar aqueles que estão em Cristo Jesus na fé. Eu não posso permitir que os santos permaneçam sem conhecimento. Não posso permitir. Eu desejo lutar, perseverar, para que eles adquiram condições para que a fé esteja firmada em Cristo Jesus. Então, motivado por esse sentimento, o apóstolo Pedro, ele lança essa palavra maravilhosa, ele lança essa palavra gloriosa, este conselho maravilhoso: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Ele nos chama de peregrinos, ele nos chama de estrangeiros, lembrando-nos que nossa pátria não é desse mundo. Pedro olha para nós, Pedro olha para os discípulos de Cristo, aqueles que se converteram, que aceitaram a Cristo. Pedro olha para eles e diz: olha, vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros, porque nós não possuímos mais vínculo com as práticas deste mundo. Somos hoje libertos por Cristo Jesus, somos estranhos às práticas pecaminosas deste mundo. Se são estranhos a nós, se não pertencem a nós, então
nós não somos mais deste mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nossa alma, nosso espírito pertence ao reino dos céus. E segundo a este sentimento, somos peregrinos e somos estrangeiros. Você se sente um peregrino? Você se sente um estrangeiro? Quando você se depara com as práticas pecaminosas deste mundo, você não se sente apegado mais às práticas pecaminosas deste mundo? Se você se sente assim, não mais atraído por elas, Senhor, este mundo com suas práticas não pertencem mais a mim. Senhor, o meu desejo é andar segundo a sua vontade. Então Pedro está falando isso, que eu preciso me abster das paixões da carne, que batalham contra a alma. Olha, esta conduta maligna, esta conduta que denigre a santidade, a pureza de Deus, eu não posso mais abraçá-la. Eu preciso rejeitá-la. Eu não posso permiti-la em minha vida, porque estas coisas lutam, pelejam, batalham contra a minha alma. Todas estas paixões carnais não podem mais estar em minha vida. Não, porque não fazem mais parte da minha consciência moral. Porque hoje eu estou na presença de Deus, aleluia, estou na presença do Senhor. O livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, sintetiza esse comportamento, dizendo: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se eu não estou mais de acordo com as práticas pecaminosas deste mundo, se eu não tenho mais comunhão com as paixões carnais, se eu não tenho mais prazer nas práticas pecaminosas, eu não tenho mais comunhão, eu não ando mais junto com o pecado. Então, entre eu e o pecado não existe mais comunhão, não existe mais acordo, não existe mais vínculo. Meus amados e queridos irmãos, por que andar nas paixões carnais? Por que permiti-la que ela venha fazer parte da minha vida e de sua vida? Não, eu não posso mais. Eu preciso deixá-las de lado, porque elas não têm comunhão com Deus. Elas batalham contra tudo aquilo que representa Deus. Queridos, não vivemos de acordo com as práticas pecaminosas deste mundo. Não vivemos mais. Eu sou diferente. Eu sou de Jesus. E se somos do Senhor, e se somos de Deus, se o Espírito do Senhor repousa sobre nós, somos atacados pelo espírito do erro que governa as almas deste mundo. Meus queridos, somos atacados. Se você tem o Espírito Santo sobre você, aqueles que andam no erro, aqueles que andam nas práticas pecaminosas, aqueles que andam debaixo das paixões carnais, aqueles que são vinculados às paixões carnais, eles, por não se sentirem à vontade conosco, o espírito do erro que habita sobre eles se levanta contra nós, nos atacando, porque eles, olhando para nós, não vê a mesma coisa que existe dentro deles. Então o espírito do erro que atua no coração deles, dessas pessoas que andam debaixo das paixões carnais, debaixo do pecado, escravos do pecado, o sentimento que eles passam a possuir em relação a nós é de rejeição. Ele não tem mais as mesmas práticas, ela não tem mais as mesmas práticas que eu tenho. Ele é diferente, ela é diferente. Eu amo as coisas erradas, eu gosto de fazer as coisas erradas, mas ele e ela não têm prazer nas coisas erradas. Então, este sentimento de desigualdade existe no coração daqueles que andam nas paixões carnais, porque nele ou nela existe um espírito do erro. Não tem prazer em ouvir a voz de Deus, não tem prazer
em buscar a presença de Deus. Quanto a isto, o próprio Jesus nos orienta dizendo: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Estas pessoas não nos ouvem, meus amados. Estas pessoas que andam no erro, estas pessoas que andam debaixo das paixões carnais, não dão crédito às nossas palavras, não nos ouve. Por quê? Porque quando falamos, quando aconselhamos, nossas palavras agridem os seus ouvidos. Então Jesus disse: quando vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo: se estão te rejeitando, não se preocupe, não fique triste. Quando você chegar para alguém e dizer a ele ou a ela: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer sarar o teu coração. E se essa pessoa não der crédito, rejeitar, ou educadamente não der crédito às suas palavras, não se entristeça, porque o Senhor está falando aqui que rejeitam não a você, mas rejeitam a Ele. Então, quando o mundo nos rejeitam, não estão nos rejeitando, estão rejeitando a Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai. Mas quando nos ouvem, quando nos recebem, aleluia, estão ouvindo as palavras de Jesus, estão ouvindo os conselhos de Jesus, porque Jesus fala através de nós, fala através da minha vida, fala através da sua vida, aqueles que necessitam. Nós não devemos nos preocupar se o mundo nos rejeitar, se o mundo se levantar contra aqueles que adoram, glorificam o nome do Senhor. Como podemos notar, meus amados, seremos rejeitados por servir a Deus. É isso que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 10, versículo 16. Seremos rejeitados por servir a Deus, por andarmos segundo os seus ensinamentos. Mas o Senhor é aquele que está conosco. Fique tranquilo. Não irão te ouvir, não irão te receber. Não se preocupe, estão rejeitando a mim. Mas o apóstolo Pedro se aprofunda ainda mais em seus conselhos à igreja, dizendo: vos absterdes das paixões da carne e batalham contra a alma. Queridos, o apóstolo Pedro, ele é incisivo quanto a isso. Ele traz essa palavra para que venhamos a vigiar. Somos estrangeiros? Somos peregrinos? Somos. Não temos mais prazer no pecado, nas coisas erradas? Não temos. Mas ele diz: embora que não haja em vós esse sentimento, vigie, persevere, para que não sejais vencido pelo mal, porque as paixões carnais, elas batalham, elas se levantam contra a alma. O que são as paixões carnais? As paixões carnais fazem parte do estilo de vida deste mundo, como já falamos. Elas não se limitam, presta atenção, elas não se limitam somente à área da sexualidade, meu amado. Porque muitas vezes a gente, ouvindo essa expressão, paixões carnais, nós vinculamos à área da sexualidade. Mas ela diz respeito também às coisas como aquisições, desejos exagerados, lucro material, egoísmo, exploração, instintos, falta de consideração e falsidade. Olha como a palavra, olha como a expressão paixões carnais, ela é abrangente. Ela não é só vinculada à área da sexualidade, mas ela abrange outras coisas também, como citamos. E estas coisas são encontradas naqueles que vivem para os prazeres desta vida. E estão elas enraizadas em sua conduta moral. Então, meus amados, aqueles que vivem para este mundo, aqueles que têm prazer pelas práticas pecaminosas deste mundo,
Estas coisas ruins estão enraizadas em sua conduta moral. Uma das paixões carnais é a aquisição de coisas. Eu quero ter, eu quero possuir. Aquela ganância, aquele desejo impetuoso de adquirir bens materiais, lucros materiais, mais e mais e mais. Nada lhe é suficiente. Egoísmo. Uma pessoa que só pensa em si mesmo. Ele não está nem aí para as pessoas que estão à sua volta. Ele passa por cima dos outros para permanecer na sua condição e na sua posição. Então é uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo. Então, queridos, aqueles que têm esse sentimento, aqueles que possuem esta conduta, a sua alma está em frangalhos, está abatida, está destruída por estes sentimentos, por estas paixões carnais. Estas coisas são encontradas naqueles que vivem para os prazeres desta vida. Então, meus amados, não tenha prazer nas coisas desta vida. Não tenha prazer nas coisas materiais desta vida. Não tenha prazer. Não permita que estas coisas permaneçam enraizadas dentro de você. Se liberte destes sentimentos. Se liberte destas coisas. Não tenhas em seu coração, porque estas coisas destroem a alma. Estes são sentimentos, desejos e práticas comuns àqueles que ainda não foram iluminados pela verdade que liberta. Então, se eu fui iluminado, se eu adquiri a verdade através do Espírito Santo de Deus, jamais poderei permitir que estas paixões carnais estejam em minha vida. Eu não posso permitir. Eu tenho que repreendê-las em nome do Senhor Jesus. Eu preciso conservar a minha fé na presença do Senhor. Não, eu sou um cristão. Eu conheço a verdade e a palavra de Deus, ela condena as paixões carnais. A palavra de Deus condena esses sentimentos. Então eu não aceito. E se eu assim o fizer, eu serei vigilante. Eu estarei conservando a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Estou vendo aqui, sentimento de falsidade, sentimento de falta de consideração, sentimento de egoísmo, sentimento de desejos exagerados. Sai em nome de Jesus. Não aceito, não quero, não permito. Eu sou cristão, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Sai para lá em nome de Jesus. E isso é o que o Senhor deseja que eu e você façamos. Amém? Em outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Tais palavras possuem amplitude temporal, já que não se restringe somente àquela pregação de boas novas na Galileia pelos discípulos. Jesus disse isso quando os enviou para pregar. Jesus separou os seus discípulos e disse: olha, quero que vocês saiam aí em uma missão missionária. Estou enviando vocês, hein? Mas saiba de uma coisa, que eu estou enviando vocês como ovelhas e vocês irão no meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como a serpente, inofensivos como as pombas. Era o conselho de Cristo. Mas esta palavra direcionada aos discípulos, ela tem esta amplitude temporal. Por quê? Porque ela abrange não somente aquele momento da saída dos discípulos, mas até os dias de hoje. Jesus usou a figura do lobo para se referir àquele que nos espreita. Somos uma igreja que vivemos neste mundo. Somos uma igreja que ainda estamos neste mundo. Então nós somos, aos olhos de Cristo, como ovelhas, no meio de lobos ferozes. Quem são os lobos ferozes? É um espírito maligno que permeia este mundo. Esse espírito é encontrado ao longo de toda a história da igreja.
Ele estava presente ali com os discípulos na pregação do evangelho na Galileia, roubando, trazendo destruição e morte para as almas daquela época. E o mesmo Espírito está entre nós nos dias de hoje, roubando, trazendo destruição e morte para as almas. Então, meus queridos, nós não podemos esmorecer na vigilância. Não podemos ser displicentes na vigilância. Nós não podemos vacilar diante deste inimigo tão maligno, tão perverso, que é Satanás, o qual atua através do erro, deste sentimento maligno, este espírito do erro. Nós não podemos nos esmorecer, nós não podemos ser displicentes, nós temos que perseverar, nós temos que ser vigilantes diante deste inimigo tão maligno, tão perverso. Por esta razão, também Jesus recomenda que sejamos prudentes, cautelosos no viver. Se eu sou uma ovelha de Jesus no meio de lobos ferozes, este lobo feroz que é Satanás, no meio destas potestades malignas que são os demônios, eu preciso ser prudente, eu preciso ser cauteloso no meu viver, no meu cotidiano, no que tange a nós. Precisamos medir nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes. Senhor, que os meus pensamentos sejam voltados para te agradar, para te glorificar, assim como os meus desejos, Senhor. Que as minhas atitudes louvem o teu santo e divino nome, Senhor. Então, meus queridos, quando eu vigio o que eu penso, quando eu vigio o que eu desejo e quando eu vigio as minhas atitudes, eu estou sendo prudente, eu estou sendo cauteloso no meu viver. Mas também precisamos examinar os que convivem conosco e com aqueles com quem nos relacionamos socialmente. Se eu tenho prudência, se eu tenho vigilância em relação aos meus pensamentos, meus desejos e as minhas atitudes, eu também preciso ser prudente e cauteloso. Eu convivo com a minha esposa, eu convivo com meus filhos, com os meus parentes, mas eu convivo também com os meus amigos, eu convivo com pessoas no meu trabalho, eu convivo com pessoas em todo momento da minha vida. Então eu preciso também ser cauteloso e prudente, porque pessoas podem ser usadas por Satanás, podem ser usados pelos demônios, podem ser usados por este espírito do erro para me tirar da presença de Deus. Se os meus pensamentos podem me enganar, se os meus desejos podem me enganar, se as minhas atitudes podem me tirar da presença de Deus, as pessoas com quem convivo podem também ser usadas pelo mal para me tirar da presença de Deus. Então eu preciso ser prudente, cauteloso. Este meu amigo, esta minha amiga, ela está me tirando da presença de Deus? Espera aí. Esta pessoa com quem eu estou convivendo está me tirando da presença de Deus. Eu estou deixando de ir para a casa do Senhor, para a igreja. Eu estou deixando de orar, eu estou deixando de ler a Bíblia. Eu estou deixando de ter uma vida de intimidade com Deus. Esta pessoa está me tirando, está me levando para outros lugares, está me levando para ter outros comportamentos. Então, essa pessoa está sendo usada pelo mal para me tirar da presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar desta pessoa. É evidente que você não vai ser grosseiro, vai ser mal educado. Você não pode ser grosseiro, mal educado. Você tem que orar por esta pessoa e você tem que fazê-la entender que você é um cristão, que você é um lavado, que você é um remido pelo sangue de Cristo e que você não pode andar segundo as práticas pecaminosas que ela possui. Ao contrário, ela tem que olhar para a tua vida, tem que olhar para ti e sentir o desejo de mudar de vida, de deixar o pecado, de deixar as coisas erradas e nunca você se entregar ao erro e às paixões carnais que habitam no coração desta alma. Então, meu querido, você precisa
ser prudente, você precisa ser cauteloso também com as pessoas que você convive, para que você não saia da presença de Deus. Isso é conservar a fé. Conservar a fé por meio da vigilância. Eu quero permanecer na presença de Deus? Amém, eu quero. Então eu vou vigiar. Eu vou vigiar os meus pensamentos, vou vigiar os meus desejos, eu vou vigiar as minhas atitudes, eu vou vigiar com quem eu me relaciono, com quem eu tenho um círculo de amizade, para que nada venha me tirar da presença de Deus. Em relação a estas coisas, nosso querido apóstolo João recomenda à igreja: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. João, o nosso querido apóstolo, está mandando, está orientando, está dizendo: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Eu preciso, meus amados, eu preciso, minhas queridas, eu preciso olhar, eu preciso observar a conduta daqueles que se relacionam comigo. É isso que o apóstolo João está falando. Que espírito é este que está se relacionando comigo? Esta pessoa aí, este meu amigo, este parente que está se relacionando comigo, esta amizade que eu tenho, que espírito está sobre ele? É o espírito do erro? Porque se for o espírito do erro que está sobre esta pessoa irá te tirar da presença de Deus. Então, que espírito está sobre ele? É o espírito do erro? Então, não quero, eu não aceito as coisas erradas, a palavra de Deus me ensina aquilo que é certo, então eu não posso praticar aquilo que é errado. Então, por isso, meus amados, você não pode se entregar a qualquer relacionamento, você não pode se entregar a qualquer amizade. Ao contrário, você precisa ser prudente, você precisa vigiar. Que espírito está sobre esta pessoa? Que atitudes tem estas pessoas? Que desejos tem esta pessoa? Que comportamentos tem estas pessoas? Os meus caminhos são os caminhos do Senhor. Não são caminhos de trevas, não são caminhos de escuridão, não são caminhos de pecados. O mal é um poder maligno que se manifesta através de Satanás e os demônios, também conhecido como hostes do mal. Então, meus queridos, os nossos olhos não podem vê-los, pois estes são espíritos malignos. Você não consegue ver. Você não consegue ver. Mas João diz: provai os espíritos. Se eu não posso ver, eu tenho que fazer prova. Eu tenho que analisar que espírito é este, que comportamento é este. Como? Segundo a Bíblia, segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Porque estes espíritos malignos se manifestam aonde? Se manifestam de que maneira? Através de pessoas. Através de pessoas. E estes serão usados pelo mal para nos tirar da presença de Deus. Então eu preciso provar. Eu preciso analisá-los à luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus. Então, desta forma, não serei enganado. Se as minhas amizades, se aqueles com quem eu convivo, forem analisados à luz da Bíblia, eu não serei enganado. Olha, este aqui está me levando para o caminho mau, então eu não quero. Meu caminho é Cristo, meu caminho é a palavra de Deus, então eu tenho que andar segundo a vontade de Deus. Eu vou deixar de conviver com as pessoas? Jamais. Quando eu me relacionar com as pessoas, quando eu conviver com as pessoas, eu preciso manifestar a luz de Deus, o brilho de Cristo, a graça de Deus na minha vida, na sua vida, deve radiar para aqueles com quem estão ao nosso lado. Então é assim que é o cristão na presença de Deus. E jamais se entregar às coisas erradas e ao pecado que está na vida daqueles com quem convivemos. O apóstolo Pedro, preocupado quanto aos ataques do mal, recomenda-nos dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer
cada vez mais a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis. Está lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Então, queridos, se eu procurar fazer tudo aquilo que for necessário para que a minha vocação, para que a minha eleição, esta chamada gloriosa de Cristo na minha vida, se eu fizer desta maneira, eu não vou tropeçar, eu não vou cair. O segredo para não tropeçar na fé, Pedro está dizendo, é exercitá-la, é praticá-la todos os dias. Se eu exercitar e praticar a fé, não vou cair, não vou tropeçar, não vou errar. E Pedro nos deixa uma receita de fortalecimento. Pedro nos deixa uma receita para que, através dela, eu venha fortalecer a fé. E a receita está nessa 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Aí está a receita de Pedro para que eu venha fortalecer a minha fé. Vamos ver aí a receita de Pedro. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olha aí a receita de Pedro. A receita para que eu tenha a minha fé fortalecida em Cristo Jesus. O que é a diligência que Pedro está dizendo aí? Diligência é realizar uma busca minuciosa, é pesquisar, é averiguar, é investigar. Ele está dizendo isso. Olha, essa receita que eu estou colocando aqui para vocês, presta atenção nela. Busque ela minuciosamente, pesquise sobre ela, averigue ela, investigue ela. Pedro está falando isso. Ele coloca como primeira coisa o quê? A virtude. Você deve buscar a virtude. Você tem que pesquisar sobre a virtude. Você tem que averiguar sobre a virtude. O que é a virtude? Por que Pedro deseja que eu venha buscar a virtude, que eu venha praticar a virtude? O que é a virtude? É a excelência moral, tanto da consciência como em sua conduta. Comportamento este que é correto e desejável aos olhos de Deus. Pedro está falando isso. Busque a virtude, pratique a virtude, exerça a virtude, que é a excelência moral. Será que a minha consciência pode descansar em Deus? Ou a minha consciência está pesada aos olhos de Deus? Será que a minha consciência está pesada porque estou fazendo algo errado? Será que a minha conduta tem louvado ao Senhor? Então Pedro está falando, olha, examina a tua consciência, examine a sua conduta moral. Se a sua conduta for agradável a Deus, será uma virtude em sua vida. Você é um homem que é moralmente, você é uma mulher moralmente digna, segundo aos olhos de Deus, porque a sua moral é segundo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A sua conduta é segundo aquilo que está escrito nos mandamentos de Cristo. Pedro também fala que a essa virtude moral, a essa conduta de excelência, precisa ser acrescida a ela a ciência. E o que seria a ciência que Pedro está falando? Significa conhecimento, meus amados. O cristão precisa ter conhecimento? Precisa ter conhecimento. Temos um exemplo aqui em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, sobre esta ciência. E diz assim: e dos filhos de Issacar,
200 de seus chefes, destros na ciência, está falando aqui destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deviam fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Nós temos o conhecimento acerca das coisas espirituais, mas existe também o conhecimento das coisas naturais, as coisas naturais da vida. O conhecimento que precisamos ter, que nos levam ao desenvolvimento. Temos uma vida espiritual? Temos, mas também temos uma vida contemporânea. Então nós precisamos também de conhecimento. Você precisa ter conhecimento das coisas, mas conhecimento que possam produzir coisas boas, agradáveis, produtivas, coisas que agregam valor e que edificam. Que você estude, que você venha buscar uma graduação, que você venha se qualificar na sua área profissional. Você precisa ser uma pessoa que busque essas qualidades. Ele também diz, quanto à ciência, acrescente ela também a temperança. Eu preciso ter esta qualidade para ter autocontrole. Temperança é isso, é a qualidade e a capacidade de exercer autocontrole de suas emoções e atitudes. Você é uma pessoa que tem temperança? Tem pessoas que são explosivas, mas Pedro está falando, olha, tenha temperança. Não seja uma pessoa iracunda, não seja uma pessoa explosiva. Não, tenha temperança. Controle suas emoções e atitudes. Tem pessoas que basta entrar um pouquinho de tristeza, ele se lança numa melancolia, se lança num desespero. Tenha controle de suas emoções, tenha controle das suas atitudes. Ele também fala da paciência. Pedro também está falando da paciência. A temperança, você deve acrescentar a ela a paciência. Paciência é a virtude fundamental na vida daquele que é gerado pelo Espírito Santo. Envolve o conceito de resistência e perseverança. Se eu tenho paciência, eu tenho que esperar. Eu não posso ser afoito. Não, Senhor, eu dobrei o meu joelho agora, estou orando, Senhor. Senhor, responde agora. Eu quero receber a resposta agora, Senhor. Ele não tem paciência. Ele não tem paciência para esperar Deus trabalhar aquela situação. Não, ele quer para ontem, não é para agora, não é para ontem. Ele orou hoje, mas era para que Deus respondesse ontem. Não é por aí, meu amado. Você precisa ter paciência. Tenha paciência. Espere o tempo de Deus, espere o agir de Deus, espere o mover de Deus em sua vida. Dê tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Tudo no seu tempo irá Deus fazer segundo a sua presciência, segundo a sua vontade. E nessa paciência que você venha resistir e perseverar. Senhor, eu orei. Senhor, hoje eu não vi o seu agir, mas eu vou continuar persistente. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar perseverando, orando, eu vou continuar, Senhor Deus, esperando o seu agir. Ele também fala, nosso querido apóstolo Pedro está falando também da piedade. O que é piedade, meu amado? Piedade significa ser fiel às ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus, como no obedecer à sua vontade. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que persevera na fé, que é constante. Eu permaneço, eu sou fiel, eu continuo. Mesmo durante as lutas, eu permaneço fiel ao Senhor, eu permaneço fiel a Deus, fiel às ações direcionadas à adoração. Senhor, eu sou fiel em te adorar, eu sou fiel no servir a ti, Senhor. Eu sou fiel em obedecer a sua voz. Isso é piedade. Então eu preciso também ter essa conduta diante dos olhos do Senhor. Pedro também fala do amor fraternal.
E o que é o amor fraternal? Significa um sentimento de bondade e afeição que vai além dos laços sanguíneos. Jesus falou deste amor como sendo não apenas entre os familiares, amigos ou compatriotas, mas para com desconhecidos e até inimigos. Os meus inimigos, amar o inimigo é meio difícil, né, meus queridos? Você amar aquele que não gosta de você, Jesus, tem misericórdia. É uma pedra no sapato de muita gente. Você amar o seu inimigo, agir com amor fraternal. Eu amo aquele que me agrada, eu amo aquele que me afaga, eu amo aquele que fala coisas boas de mim. Jesus, aí é fácil. Amar aquele que te abençoa é muito fácil. Agora, amar aquele que te maltrata, aquele que rejeita você, aquele que pisa em você, aquele que se levanta contra você, isso aí é difícil, hein? Isso aí é complicado, hein? Mas Jesus orienta. Jesus nos ensina que é indispensável amar os nossos inimigos. Aqueles que são desconhecidos também devemos amar a eles. Pedro também fala sobre caridade. Este amor fraternal, nele também você tem que inserir a caridade. E caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É a atitude de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente só quer ajudar, só quer estender as mãos àqueles com quem nós podemos receber alguma retribuição. E ser caridoso é ajudar, é estender as mãos para aquele que nada pode nos dar em troca desta atitude. E é esta caridade que nós precisamos ter em nossa conduta. E o apóstolo Pedro diz que se em vós houver e abundarem estas coisas, quais coisas que Pedro está falando aqui? Pedro está falando virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Ele está dizendo no versículo 8 de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis diante da presença de Deus. Então, meus amados, meus queridos, só é enganado, só cai e só são oprimidos pelo mal os que não buscam a vontade de Deus. Então, Pedro está nos dando a receita da vontade de Deus. Se você se sente uma pessoa enganada pelo mal, eu pequei contra Deus, eu caí, eu vacilei. Se você se sente uma pessoa oprimida, poxa, eu ando tão triste, eu ando tão abatido, eu ando tão nervoso. Meus queridos, busque a vontade de Deus. Coloque em prática esta receita do nosso querido apóstolo Pedro. Coloque em prática na sua vida e você não ficará ocioso. Você não será um estéril, um homem estéril no conhecimento de Deus, não infrutífero diante da presença de Deus, não. Você estará ocupado no servir a Deus. E quando você está ocupado no servir a Deus, você não vai ser enganado por Satanás. Você não vai tropeçar, você não vai cair no pecado. Você não vai se sentir triste, oprimido. Por quê? Porque o seu coração vai estar ocupado nas coisas do Senhor. O seu coração vai estar ocupado no servir a Deus. E o coração ocupado em praticar a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, não terá tempo para o pecar, para o engano de Satanás. Não terá tempo. Pois firme estará na presença de Deus. Não, eu estou obedecendo. Senhor, todos os dias eu estou ocupado. A lista é grande, Senhor. São tantas coisas que eu preciso fazer, Senhor. São tantas coisas que eu preciso buscar na minha vida, Senhor. Senhor, eu preciso ter virtude na minha vida, ó Deus. Eu preciso buscar conhecimento, Senhor. Eu preciso ter temperança, meu Deus. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter piedade, meu Pai. Eu preciso ter amor fraternal para com o meu inimigo, Senhor. Eu preciso ser caridoso, meu Senhor, para com o estranho, ó Deus. Queridos, é tanta coisa que nós precisamos fazer.
São tantas obrigações que precisamos aplicar. Se nós assim o fizermos, não ficaremos ociosos. A minha fé, a sua fé estará sempre firmada no Senhor, porque o Senhor está sempre presente na minha vida. Mas se eu sou um desleixado, você é uma desleixada, queridos, se você for um desleixado nas suas obrigações como cristão, seu coração vai estar vazio, o seu coração vai estar ocioso, a sua vida estará ociosa. Existe um ditado popular, que mente vazia é oficina de Satanás. Se a sua mente estiver vazia, só voltada para aquilo que não presta, para aquilo que não edifica, Satanás terá tempo para bagunçar com a sua vida, bagunçar com você. Mas se você ocupar a sua mente, a sua alma, o seu espírito, com aquilo que Deus deixou para você, com os ensinamentos que Ele deixou para ti, você não terá tempo para Satanás, para as investidas dos demônios. Não, porque a sua vida vai estar ocupada. Quando o diabo chegar com as tentações, você vai dizer: sai para lá, Satanás, sai para lá, em nome de Jesus. Eu estou ocupado em servir a Deus, estou ocupado em obedecer a Deus, e eu não quero pecado na minha vida. Sai para lá, em nome de Jesus eu te repreendo. Mas se o seu coração estiver vazio, se o seu coração estiver aberto para os pecados deste mundo, misericórdia, o diabo vai bagunçar com você. Aí a sua vida será infrutífera, sua vida será uma derrota, o seu lar vai ser uma bagunça, o seu casamento vai ser uma bagunça, o diabo vai se andar com você e você vai viver uma vida, meu querido e minha querida, uma vida de sofrimento, porque o pecado só traz sofrimento. Então nós precisamos nos ocupar, nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos conservar a nossa fé através da vigilância. E eu vigio quando eu não dou lugar às paixões carnais, quando eu dou lugar àquilo que Deus deseja para a minha vida, que é obedecer a sua palavra. Queridos, deixe esta palavra de Deus para o teu coração. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Guarda o teu coração. Conserva o teu coração em obedecer a Deus. E o Senhor irá abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, glorioso Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade linda e maravilhosa de falar da tua palavra. Senhor, que esta palavra possa tocar os corações, que vidas possam ser alcançadas, edificadas, estruturadas diante de ti, Senhor. Opera, Senhor Deus, o milagre da vida. Senhor, que o teu povo possa guardar, Senhor, a tua palavra, as tuas escrituras, Senhor, para que venham conservar a fé. Senhor, nos abençoe, Senhor Deus. Ser conosco, nos dê um dia abençoado, glorioso, lindo na sua presença. Assim nós oramos, assim nós pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.